assistindo, boa noite. Esse é mais um vídeo do projeto Ludemir, onde a gente quer estar entrevistando vários artistas para conhecer um pouco do rosto dele, do trabalho deles e principalmente também torná-los mais humanos. Eu acho que é um negócio bem bacana e eu tenho a honra de evolução diária, Francis de Cristo e K. Tudo bom? Prazer nosso, velho. Show de bola estar aqui com vocês. Querem falar um pouco de vocês? Peraí, eu só quero tornar a parada mais humana. É real, existe. Bom, oi, fala ilustre, eu sou o Francis de Cristo, da Evolução Diária, canal Evolução Diária. Ilustrador e curto demais esse universo de desenho, de ilustração. Aqui a gente está nessa atmosfera do evento aqui, todo mundo pilhado, todo mundo surtado com tanta gente bacana que a gente conhece, né? Pessoas novas que a gente está conhecendo, inclusive, né? Que a gente não conhecia nem na internet, pessoas que a gente já via pela internet. Então, eu acho que a gente está nesse movimento de conexão muito forte, assim, uma coisa que é bacana a gente pensar e tentar cada vez mais criar esse tipo de situação, né? Sim, exatamente. E eu sou a Ká, também faço parte da Evolução Diária e não desenho! Não, eu não desenho, como muitos me perguntam, mas acho que também é parte fundamental desse mercado, que é entender o mercado, né? Então, estou aqui para isso e acho que como muitos outros ilustradores, nós temos como objetivo de melhorar o mercado. Então, a gente está querendo passar o nosso conhecimento, a nossa experiência que a gente teve ao longo desses anos, passar para frente, né? Eu acho que sempre quando a gente chega num momento da nossa vida, quando a gente capta informação, aí na verdade acho que vai virando uma bola, né? Uma coisa que vai explodir, né? Isso. E você quer passar para frente, que eu acho que também é o intuito do projeto de vocês, sim, né? Com certeza, então a Evolução Diária surgiu nisso e hoje a gente está para ensinar um pouquinho do que a gente sabe para a galera e aprender muito mais. Nossa, demais. Então, eu gostaria de começar perguntando assim, eu vejo a Evolução Diária como um projeto, um trabalho assim muito bem estruturado, onde tu tem a questão das ilustrações muito bem feitas e a questão burocrática também muito bem feita. Então, vocês trabalham tudo assim com uma qualidade muito grande, desde de marketing, desde produção, nunca trabalhei com vocês, mas imagino que entrega de prazo e tudo mais, os cursos bem trabalhados, bem definidos, assim. O pessoal que eu conversei, que fizeram os cursos de vocês, sempre elogiaram bastante, assim. Que coisa boa, né? Sim. E aí eu queria entender um pouco da onde isso vem, tanto pessoalmente quanto formação de vocês. Vocês têm algum tipo de formação, como isso se formou, tanto familiar quanto acadêmica, assim. Legal. Eu acho que o importante é saber que isso não veio pronto, né? Isso foi um processo de construção, às vezes bastante dolorido, né? Sim, a gente erra, é normal, mas errar é bom. Exatamente, por muitas falhas que doeram pra gente, doeram para as pessoas com quais a gente falhou em algum momento, né? Mas enfim, a gente veio já de um estúdio que a gente tinha de produção mesmo para o mercado, então por 10 anos a gente trabalhou com esse intuito de atender os clientes, né? Então o nosso foco era esse, era atuar no mercado como produtora, como um estúdio de ilustração. A partir de um certo momento a gente estava tendo muita solicitação da galera para ensinar, né, vocês não fazem curso, vocês não ensinam, ou perguntas mesmo sobre como que a gente estava se divulgando e coisas assim. E aos poucos a gente foi formatando essa ideia, né, de criar um espaço. A gente até começou com o nosso canal mesmo, do estúdio, que era o Pinta Giribita. A gente começou ali com os vídeos por ali mesmo, até o momento que a gente, vamos solidificar isso, vamos criar um canal, uma porta de entrada desse conteúdo para a galera, que seja focado nisso, seja focado em passar esse conhecimento para a galera. Aí veio a Evolução Diária, né? Então, a partir daí a gente começou a se dedicar a entender um pouco mais desses processos, não de uma forma tão intuitiva como era no dia a dia do mercado nosso, mas entender, destrinchar mesmo, cara, entender cada processo, daí estudar marketing, estudar comunicação, né? Então, desde a parte de criar vídeos, estudar edição de vídeo, que eu nunca tinha feito nada, assim, a gente foi lá e fez tudo por nossa conta, né? Então, a gente acabou criando um novo negócio a partir de uma demanda que a gente sentiu que estava tendo naquele momento, de pessoas que estavam querendo aprender aquilo, né?
E fomos desenvolvendo então essas habilidades através de cursos, através de coisas que a gente foi fazendo também. Então fizemos curso de marketing, curso autodidata, digamos assim, de comunicação, que a gente foi vendo muitas coisas na internet para se expressar melhor, para gravar um vídeo mais decente, assim, com toda essa parte de equipamento que a gente não tinha a menor ideia, assim, sabe? Foi crescendo mais ou menos daí. E na verdade assim, a gente não nasceu com uma fórmula, né? Você perguntou assim, de onde que surgiu? A gente, na verdade, surgiu assim, nós somos de áreas, na verdade, bem distintas. Eu não sou nem ilustradora, né? O Francis, na verdade, ele é formado em publicidade e propaganda e eu sou designer de interiores, nada a ver, né? Mas eu acho assim, paixões, sabe? Aquela coisa assim de paixões e desejos que a gente tinha no dia a dia mesmo, assim. Então, acho que a partir daí a gente foi moldando coisas que onde a gente quer chegar, então onde a gente quer chegar. Então, ainda a gente não chegou e espero que a gente nunca chegue, foi bem a palestra que a gente agora, né? A gente sempre vai construindo esse caminho, né? Exatamente, então a gente foi construindo o Evolução Diária, né? O que é o Evolução Diária hoje. Então, a gente, por exemplo, sentiu a necessidade de aprender mais sobre gestão financeira. Então, eu vou lá e me formo em gestão financeira, mesmo que não era a minha faculdade. Senti necessidade de marketing, a gente lá estudava marketing. Agora eu estou sentindo falta, por exemplo, vocês viram chegar, agora eu estou sentindo falta de estudar pintura digital, então eu vou estudar pintura digital. Né? Agora eu estou com necessidade de mudar, por exemplo, agora nós estamos lá com vários impasses na nossa empresa, tudo bem. Então, agora ver o que a gente precisa para evoluir, por isso que veio o nome Evolução Diária, né? E uma coisa que é interessante você falar assim, tipo, o canal de vocês, ou o projeto de vocês é super estruturado. Cara, é uma percepção que a gente não tem mesmo, cara. É uma coisa assim que a gente vê tanta coisa que a gente quer mudar e melhorar. Assim, sim, sabe? É muito louco. Que, tipo, eu acho que é legal saber que a gente passa isso, sim. mas a gente ao mesmo tempo fica, é um processo meio desesperador, assim, sabe? É uma coisa que vai... isso eu acho muito bacana, vocês comentaram do processo de aprendizado, assim, né? E eu acho muito bacana porque tem duas vertentes, a gente tem tanto o autodidata quanto os cursos nos colégios, etc. Eu acho os dois caminhos muito importantes, assim, como vocês comentaram, provavelmente lá no começo vocês começaram tanto como autodidata, assim como muitos artistas começam, assim como eu comecei. Sim. E assim, os principais canais que me ajudaram, principalmente no começo, foi o Evolução Diária, foi o canal do Cras Conversa, ótimo, e do Walker Desenhos. Ajudou muita gente também. Do Walker Desenhos, assim. Então, e depois, quando você entra nesse meio, você vai conhecendo cada vez mais, aí eu fui conhecer o Bate-Papo Ilustrado, fui conhecer o Iconic Network, o Brushwork Atelier, e aí tu vai acabando conhecendo muito mais, e tu acaba sentindo a necessidade, tu nota que ser autodidata é muito bom, e você aprende muito, mas em determinado momento você tem que partir para cursos, porque aí você tem um material estruturado. Né? Um direcionamento. E cara, eu vejo que às vezes existe um certo glamour, assim, sabe, em ser autodidata e coisas desse tipo, assim, no caso da pessoa às vezes se bloquear de não, eu não vou fazer nenhum curso porque eu cheguei até aqui sozinho, eu consigo ir sozinho, assim, sabe? E, cara, eu, nesse caso de edição de vídeo, eu sou autodidata, mas, cara, seria muito bom. É que, na verdade, eu queria não mais fazer isso daí, né? É uma coisa que não é meu foco principal, mexer com vídeo. Né? O foco é o conteúdo da ilustração, mas em determinado momento tive que aprender isso. Mas na ilustração, cara, eu sempre busquei cursos, sempre busquei coisas que pudessem me levar num nível que eu não estava naquele momento, assim, sabe? De uma forma mais segura, né? De não perder tanto tempo tentando achar o que fazer. Assim. Contextualizando um pouco, a gente está no evento do Utopia e o pessoal do Benora está fazendo um trabalho incrível com as palestras e tudo mais. E eles comentam um pouco disso, de como eles foram na martelada mesmo, aprendendo na raça. Quando eles começaram, eles não tinham tantas opções de curso e tudo mais. E o que eu noto é que assim, eles conseguiram, aprendendo na raça foi muito complicado. Porém, nas palestras de hoje mesmo, eles já apresentaram muitos problemas e já nos mostraram as soluções. Então a gente já ganhou anos de vida deles, a gente ganhou em uma palestra, sabe? Sim. Eu acho que o curso é mais ou menos isso, você aprender ali, toda uma experiência de um professor ali, sabe? Não existem atalhos, mas é como se fosse um atalho, né? Sim, tu acaba aprendendo muitas coisas, dificuldades que talvez você não precise passar se você tiver o conhecimento certo. Eu acho que vocês até vão concordar, assim, que quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente vê que tem que aprender, sabe? Eu não sei, eu tenho muito essa percepção. É aquela coisa assim de você, tipo, ter uma analogia da pessoa que está numa estrada, assim, né, cara?
na estrada, numa estrada à noite ali, o teu carro, a luz do teu carro vai iluminar, sei lá, por 20 metros, assim, sabe? Você vai chegar daqui 1 quilômetro, vai continuar iluminando ali naquele ponto onde você tem que chegar. Então, é sempre você vai avançando, mas você vai ver que tem ainda caminho, não acaba ali, assim, sabe? A menos que você pegue um atalho errado, um caminho errado, que tem uma rua sem saída, tem que voltar. Então, são os erros, né? Que a gente vai para algum lugar, tipo, não deu certo, volta, tenta outro caminho, né? Isso que o Francisco comentou é muito bacana, essa analogia do caminho, que ele comentou da estrada errada, assim. Chegou numa estrada sem fim, é importante tu saber que tu tem que voltar e voltar para a estrada principal, isso é muito importante. Chegou ali, não tem fim, não pare ali. Às vezes dê um passo atrás e volte para a estrada principal, que ainda tem muito mais coisa à frente. Né? E eu acho que o papel do professor, do instrutor, da pessoa que já passou por aquilo, é de fazer, já entender que existe um caminho que vai ter uma barreira, que vai ter um fim ali, e que você não precisa ir por aquele caminho necessariamente. Ele te mostra os outros caminhos que vão te levar para um lugar mais longe, assim, né? Eu acho que é esse que é o atalho, né? Tipo, que não é te indicar para caminhos que não vão fazer você perder tempo. O caminho você vai ter que percorrer de qualquer forma, a questão é tu percorrer o caminho certo. Exatamente. Até nessa questão de professores, aproveitando o gancho, né? O projeto de vocês, muito bacana, é uma evolução diária, já realizou alguns cursos e está com um projeto de caricatura bem bacana. Se quiserem falar um pouco, fiquem à vontade. Legal. A gente teve um workshop, fez recentemente um workshop de caricatura, 2 na verdade, né? Um era para caricatura no geral, mais para os conceitos, né, básicos da caricatura. E o outro workshop foi para quem quer trabalhar com caricatura em eventos, fazendo caricatura ao vivo. Então a gente associou tanto a parte de conceitos e como quebrar o paradigma ali de um rosto que está ali imutável, e como que você vai interpretar aquilo para você transformar em algo que que seja engraçado, que seja divertido e tal. Então toda essa parte artística e aliada à parte comercial, de como você conquistar clientes, como você chegar nos clientes, como você fortalecer você como empresa, né? Como alguém que trabalha com isso. Então a gente está abrindo uma nova turma do workshop voltado para esse mercado de trabalhar com caricaturas em evento. Por anos a gente trabalhou, né? Então a gente está só simplesmente pegando a nossa experiência e passando para frente. Exatamente. Até dependendo do momento que a pessoa está vendo esse vídeo, né? Esse workshop vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril agora, né? A gente começou abril agora, então vai ser vão ser nesses dias. E é online, então a galera pode fazer de onde quiser, é ao vivo, a gente vai estar ali ao vivo falando. É uma sala de transmissão fechada. É uma sala de videoconferência, né? Então a pessoa pode fazer pergunta, mostrar algum desenho na hora, então é como se fosse uma sala física, presencial, assim. Bacana, show de bola. E se por acaso passou a data, né? Enfim, segue a evolução também, porque a gente está sempre lançando um discurso. Exatamente. Eu queria, voltando um pouco lá atrás agora, a união de vocês é algo notável, assim, é algo muito bacana, sabe? Quando vocês apresentam um vídeo, vocês têm uma conexão muito boa, assim. 15 anos juntos. Então, é algum tempo. E aí tu pega ilustrador, esqueci o nome, design de interiores. Como que foi como vocês se conheceram, assim? Como que foi esse encontro? Gente, isso foi muito engraçado, porque tinha que ser, né? Tinha que ser o desenho mesmo, não adianta. Porque a gente já era amiguinhos, eu na verdade já era apaixonadinha por ele, enfim. Mas a gente era amiguinhos. Tem como resistir um papinho. E aí eu lembro da nossa adolescência, assim, não sei se era o nosso grupo de amizade, etc. Eles não tava, tinha alguns desenhos animados, mas assim, por exemplo, eu não falava que eu amava Disney. É porque a fase que a gente estava passando era 14 anos. Assim, então, era vergonhoso falar que você gostava de desenho. Você não é assim, mais adolescente, né? Você é adolescente, então tipo, não, você não assiste mais desenho, você vai começar a assistir filmes, não sei o que, sei lá, enfim. E aí eu tinha essa paixão e o Fran sempre teve essa paixão, né? Porque ele desenhava, né? E daí a gente já era amigos, era do mesmo grupo de convívio da escola. E aí até que uma vez, assim, a gente caiu no assunto Disney. E ele, cara, não se apaixonado por Disney. Eu olhei e falei, cara, é com esse cara que eu vou casar! Meu Deus! Tanto é que aqui, né, esse braço é, tipo, preenchido com frases de animação, assim, né? Uma parada que, tipo... Então, muita gente. Exatamente. Então, mesmo que eu não desenhe, né, porque na verdade, assim, até eu
fiz já o curso com o Francis, até para testar o método, né? E realmente eu vi que funcionou, porque eu tenho um sketchbook que tem que ter uns negócios lá. Mas realmente não tem assim a pira que vocês têm, tipo, que nem ontem o Francis fez antes de ontem ele fez um story que eu adorei, assim, tipo, palestra rolando e uma galera desenhando, tipo, eu não tenho isso, entendeu? Mas eu adoro estar no meio, então eu adoro conversar com a galera sobre desenho, sobre animação, tipo, né? E que, ai, cara, que massa essa tua ilustração, essa tua caricatura, enfim. Então, acho que, sei lá, né? Deu certo. Que bacana. E daí veio desde da oitava série, né, que a gente se conheceu, a gente começou a namorar com 16 anos, né, então de lá pra cá é um tempinho que já correu, assim. E eu sempre incentivo o outro, assim, É. né, então acho que isso também foi bem importante, assim, né. A gente observa muito para as pessoas que nos seguem, que essa coisa da motivação, né, de ter um apoio em casa é muito difícil, assim, né. E graças a Deus, tudo bem que isso também não é desculpa, porque hoje, na verdade, às vezes a gente observa ainda como a gente tem uma percepção dos nossos pais, eles são vivos, eles são bem presentes, a gente sabe também que tem coisas que ele aprova e não aprova, mas, cara, é a gente, né? É uma preocupação, assim, que todo pai tem, assim, Isso, todo mãe tem, que é ver o filho bem e fica naquela neura, mas será que ele tá no caminho certo, sabe? Mas a gente sempre apoiou um no outro, né? Então, como a gente começou muito cedo, então a gente sempre incentivou um o outro. E ele sempre tentou me incentivar na minha área, mas a área dele sempre foi puxando mais forte, assim, né? Então é isso, né? Acabou que seguiu junto. A dica é participem de grupos de ilustração para Isso ser aí. motivado. Engajem com o pessoal do seu público. Exatamente, porque não escute de quem vai te desmotivar, escute de quem vai te botar pra cima, né? A partir disso, vocês se conheceram, bacana, show de bola, e agora nós queremos seguir com isso. E agora? Quero ser ilustrador, e agora? Eu abro um estúdio, eu fico como freelancer, eu abro o MEI, o que eu faço da minha vida? Como que foi um pouco dessa decisão? Cara, pra gente, eu acho que o processo foi muito natural, sabe? E acho que tem que ser. No começo... Tem que ser um bicho de sete cabeças, tipo, a gente tem a fórmula secreta, abre o MEI. Cara, primeiro, exatamente o que eu falou. A gente não teve, assim, aquela coisa de se planejar eu vou estudar, tipo, que nem alguém falou ontem lá que, eu não estudei pra ser designer de games, pra ser concept artist de games, né? Eu simplesmente estudei uma coisa que eu queria fazer e acabou que eu caí nessa área. Foi uma coisa que eu gostava já, se conectava com isso e tal. E no nosso caso, eu comecei estudando, né, numa escola de cartoon e fazendo network, que é uma coisa que a gente fala muito, então já estava no meio, né? Então surgiu um projeto, né, um livro que o professor ali dessa escola estava fazendo, estava ilustrando. Ele convidou um aluno para ajudar ele no processo de finalização desse livro. Esse aluno fez um pouco de corpo mole, assim, eu estava de um lado e falei, cara, eu posso te ajudar, tipo, sabe, eu já me enfiei de cabeça, assim. Então, a partir dali, cara, eu já comecei a pegar, junto com o professor e com a galera ali da escola, projeto atrás de projeto, até que a gente formou um estúdio, né? Foi muito natural. Depois a gente desvinculou da escola ali, a gente já estava trilhando outros caminhos e a gente montou daí o nosso estúdio só focado em produção, né? Ali era escola e produção, né? Então a gente montou um estúdio focado só em produção. Isso é uma coisa que a gente faz sentido, porque assim, a gente estava num vínculo de galera que desenhava, a princípio era uma escola de desenho que a gente também cita que é um excelente lugar para você fazer network e parcerias. Então a gente foi dali que foi surgindo as ideias e a gente fez aquele grupo, né? Eu também acabei me envolvendo junto e aí só que a gente ali dentro começou a perceber, engraçado, né? Porque hoje o França é professor, né? E naquela época ele odiava ser professor. Não era meu foco. E no grupo a galera, não, França, tem que ser professor, tem que ser professor. Ele, cara, não, eu quero cuidar dos clientes. Ele foi sentindo que ele precisava ir para produção. Então isso foi muito natural. E aí, precisamos ir para produção, começamos a atender alguns clientes. Então começamos a ser uns freela, digamos assim. Só que os freelas, as empresas começaram a crescer e a gente começou a sentir que elas precisavam de nota fiscal. Então a gente precisa abrir uma empresa, então a gente começou a correr atrás. Então foi tudo indo assim, passo a passo. Abrimos a empresa, começamos a atender, os clientes foram aumentando, a gente depois sentiu que precisava expandir mais, então a gente começou a expandir nossos estudos. E assim, existe a parte do planejamento, existe assim, sabe? Só que ele veio de acordo com necessidades. Então, tipo, a gente esbarrava em alguma coisa, cara,
por que a gente não está conseguindo fechar tal cliente, ou por que a gente não está conseguindo expandir, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Daí a gente sentava, fazia um novo, revisava o que a gente já tinha, montava um novo planejamento para caminhos que a gente poderia correr, né, alguma coisa que a gente precisava aprender para executar aquilo que a gente traçava ali, e esses planejamentos vinham de acordo com a necessidade, não aquela coisa muito teórica. Assim, né? A gente até acabou de sair uma palestra que ele explicou um método de organização que a gente aplica muito lá. Nossa organização é um mensal, a gente tem um macro mensal. Um mensal. A gente tem planejamentos futuros, que coisas que a gente não botou no papel ainda, mas nosso planejamento é principalmente mensal, então a gente... E semanal, né? Muito semanal. Desculpa, semanal, exatamente isso. Então é muito semanal, então a gente sempre tenta pensar assim como está hoje, o que a gente tem que melhorar. Tá bom hoje, o que está funcionando e o que tem que melhorar, o que não funcionou, né? E entender que esse não é uma limitação de só enxergar a curto prazo, né? É tipo ter algumas coisas já traçadas a médio e longo prazo, mas focar muito nas atividades do curto prazo mesmo, para que você não fique tão ansioso, cara. Se você tenta determinar tudo que você vai fazer durante o ano inteiro, cara, você não faz nada. Sem contar que é chato, né? Se tu determinar tudo que tu vai fazer na vida, tu já sabe como é o final. Qualquer coisa que tu sabe o final. Não, e é muito louco, daqui um mês mudou, cara. Daí todo o teu planejamento a gente tem também todo dia 31 de dezembro, nós escrevemos, a gente tem um caderninho marrom e a gente escreve todas as metas do ano, nós escrevemos lá. E daí todo dia 31 a gente também relê as metas, 31 de dezembro. Do próximo ano, né? E aí a gente, enfim, lê as que já passou e escreve as que vai acontecer. E nem sempre acontece. Ou às vezes não aconteceu aquele ano. Às vezes por 2 anos. Às vezes por 2, 3 anos a gente escreve a mesma meta, assim, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vê assim, cara, que massa, ótimo, a gente não precisou mais escrever isso que, sei lá, aconteceu ou mudou alguma coisa que não precisa. A gente viu que já não era mais aquilo, né? Então, cara, às vezes não fica tão encucado, né? Relaxa um pouco, tá tudo bem, né? Tenta viver, fica só um pouquinho, só que também não deixa de sonhar. E não deixa também esperar acontecer as coisas, né? Uma coisa bacana é quebrar essa meta. Tu tem algo muito lá em cima, por exemplo, eu quero entrar num estúdio como a Disney, sabe? Quebra ela, então, em quanto tempo? Aí quebra ela de novo, eu preciso então falar inglês, eu preciso melhorar a minha ilustração. Isso. Aí agora na ilustração, o que eu preciso para melhorar? A Disney tem bastante line, preciso melhorar um pouco minha line. Agora ela está indo para um cenário mais 3D, sabe? Então quebrar para se tornar palpável, né? Para você poder fazer a meta de uma semana, que é estudar tal fundamento, por exemplo. E aquela coisa, às vezes esse teu grande objetivo, né, que você traçou para trabalhar na Disney, cara, dependendo do estudo e do caminho que você faça, vai chegar um momento que talvez, pode ser que não seja tão interessante para você naquele momento, cara, trabalhar ali porque você construiu uma coisa muito mais sólida para você, para a tua carreira. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Você tem que ter um objetivo final, eu acabei de falar isso até para a França, você tem que ter um objetivo final, porém, nessa coisa de você quebrar as metas, na verdade nada mais é do que você saber os processos que vão fazer você chegar lá. E quando você vive esses processos, no caso pode ser que sejam metas semanais, você está vivendo aquilo e você está curtindo aquilo também. Degustar esse então processo. Você tira essa ansiedade de chegar já no teu objetivo final. Então, cara, viva os processos, viva o estudar o esboço, né? O esboço, depois você fazer a line art, depois você fazer a final, tipo, viva isso. A gente pega muita galera que tá, tipo, já tá na ansiedade de ter, tipo, como começar? Cara, o que você tem hoje, né? Tem um objetivo, tipo, pegue referências dele, cara, legal, por exemplo, o Evolução Diária, o Iconic, tipo, pegam referências, legal, quero chegar onde eles estão, né? Mas o que eu tenho hoje? O que eu posso fazer hoje? E faz o que você tem para fazer hoje, né? E foi o que a gente fez, coisas a gente errava, mas a gente mudava, não deixava, tipo, aquilo abalar, ou se abalava, tipo, pô, peraí, abalou, vamos lá, vamos fazer. E eu acho que não tem um segredo, tem que fazer, sabe? Tem que gostar do que tá fazendo, que é o principal, né? Aproveitar o processo é bem bacana, até porque tu nota, palestrantes que trabalham na Disney mesmo, ou que trabalham em jogos magníficos, por exemplo. Eu vi o diretor de arte do Assassin's Creed, que é incrível, e ele falou que ele tem saudade de estudar. E eu já vi vários outros artistas que têm essa saudade, e é o processo que a gente está agora, então aproveitar esse processo é bem bacana, né? E como vocês veem a evolução da evolução diária? Assim, como que vocês... porque assim, vocês tiveram vários projetos, pelo que eu vejo, a grande maioria fez muito sucesso, assim, e como que
quais são os anseios que vocês têm hoje? Porque hoje eu vejo o Evolução Diária como algo muito bem estruturado. E aí a gente dificilmente, quando vê algo muito bem estruturado, dificilmente consegue imaginar algo melhor. E geralmente essas empresas, esses canais, etc., têm essa habilidade. Às vezes termina com um quadro, você fica triste na hora, tipo, não, eu gostava tanto, mas de repente vem com algo mais impressionante. Cara, a gente está passando por um processo, na verdade, de evolução diária, isso é muito louco. O ano passado, até antes da nossa mudança, a gente mudou de cidade, antes da nossa mudança, a gente tinha, acho que, uma visão para a evolução diária. Hoje a gente já está com uma visão diferente, olha isso que é louco, né? A gente já estava com uma visão e essa visão está mudando um pouco. Ou a gente talvez está resgatando coisas lá do começo, eu não sei te dizer, assim, sabe? Eu sei que a evolução diária está passando, não paramos, né, nem um pouco, assim, a gente ama muito o que faz, mas eu acho que ele está no processo. Então, a gente tem muitos projetos para acontecer. Então, a gente tem projetos que a gente fazia lá atrás, que a gente quer manter, e tem projetos que a gente quer fazer. Por exemplo, eventos ao vivo, a gente quer começar a expandir. A gente está percebendo que não só a internet, tipo, a gente ama a internet, a expansão que a internet nos fornece, tanto que graças à internet a gente pode escolher a cidade onde a gente quer morar. Isso graças à evolução diária, a gente é muito grato. Com o Pintas de Fita já talvez não dava tanto, né? Nossos clientes estavam muito aqui em Curitiba, mas a gente também está querendo expandir para esse contato, sabe? A gente está sentindo, acho que, essa necessidade do contato. Eu acho que depois de tanto tempo que a Evolução Diária se tornou o nosso principal projeto mesmo. A gente parou de produzir para o mercado para cuidar do Evolução Diária. E por muito tempo a gente ficou então focado na internet, nesse convívio virtual, assim. E agora a gente está sentindo uma necessidade do físico novamente, de trazer as pessoas, de chegar perto das pessoas, sabe? Que sejam alunos ou que sejam colegas de trabalho, assim, sabe? Mas trazer para o físico, assim. Então a gente está entendendo ainda onde que a gente vai encaixar isso no nosso dia a dia, na nossa empresa. E assim. paralelo a isso, também uma coisa que a gente ouviu hoje, nossa, muito louco, né? Adorei a palestra hoje. Dessa coisa você tá atendendo os clientes, né? Tipo, estamos atendendo os alunos, mas, tipo, cara, e as tuas coisas pessoais? Então, a gente também está com muita necessidade de criar as nossas coisas. Então, ano passado a gente já lançou 2 livros, né? Que o Francis um foi envolvente, mas tipo, também foi autoral, e o outro foi 100% autoral nosso. Então, a gente gostou tanto desse processo que a gente tá louco para lançar os próximos. Então, e isso também a gente vai inserir dentro da evolução diária, paralelamente aos cursos, paralelamente aos conteúdos, a gente também quer começar a criar os conteúdos próprios nossos. Até só para ilustrar o que ela falou, né? O ano passado a gente lançou Piratas do Miro, As Aventuras do Piratas do Miro, né? Um autor aqui curitibano que é um pesquisador, ele estudou a história de um pirata que realmente morou em Curitiba, se refugiou aqui, tem tesouros que são conhecidos no mundo todo, que inspiraram grandes obras de arte como Conde de Monte Cristo, A Ilha do Tesouro. Tem a ver com essa história desse pirata que morou aqui nessa cidade, que é a nossa cidade, e agora a gente está com outra cidade também, mas enfim. E o outro projeto é o Velho do Papelão, que é um projeto do Thiago Spackett, que ele convidou a gente, e eu criei um conto, né, uma história sobre a minha visão sobre o Velho do Papelão. E a gente tem uma outra paixão que é o nosso filho, né? A gente adora esse universo da criança, né? Universo infantil. Então a gente vai começar a criar os nossos livros infantis. Que bacana. Sim, isso também é muito legal de comentar sobre os projetos particulares, assim. Desenvolva projetos particulares e busque cultura própria. Tu não precisa trabalhar com uma bruxa de não sei que local do mundo, entendeu? O Brasil é muito rico nisso, né? E eu vejo muitos projetos surgindo e está cada vez maior. O Catarse está dando cada vez mais oportunidades. Então consumam esse meio e assim, patrocinem a arte que vocês estão inseridos, né? Nacional também é muito importante. Exato. Então, e cara, como a gente já tem aí, acho que 14 anos, né, o Francis de carreira e de ilustração, quando a gente começou lá no começo, cara, era muito doido, porque quando a gente falava que fazia ilustração, tipo, cara, como assim? Você desenha? E hoje já não é mais assim, as pessoas entendem o que o Francis faz, né? E então isso é evolução de como o nosso vínculo, né, o nosso grupo de ilustração está ficando fortalecido e está crescendo muito aqui no Brasil, assim, isso é muito legal. E eu acho que a arte, assim, o principal intuito da arte é gerar empatia mesmo, você conseguir com alguma arte sentir aquilo. E para você passar um sentimento, você tem que estar sentindo ele. E é muito mais fácil tu sentir dentro do seu meio ali, do seu ciclo.
Vocês comentaram do filho de vocês. Ontem o Francis, a gente estava comendo, né? E ele me mostrou as ilustrações da cadelinha, sabe? Da farinha. Exatamente. Guarde esse nome no seu coração, a farinha. Farinha, o farofa, a geleca e a cel. Guarde esse nome aí, vocês vão ver. E assim, foram ilustrações magníficas. Eu vi que tu estava num processo de criar esse personagem ainda, né? Mas eu vi ali já muito sentimento naqueles traços, naqueles desenhos. E aí tu cria algo muito bacana ali. Tu estava transferindo a personalidade dela para um desenho, sabe? Sim. Isso é muito mais fácil de notar quando você tá com aquilo assim durante todo o dia, sabe? Então é legal desenhar às vezes um dragão e o dragão tá numa super era medieval, mas também é legal ali você pegar coisas do seu cotidiano, que isso gera uma empatia muito grande. Eu acho que quem faz isso muito bem é a própria Disney, assim, praticamente todo filme da Disney é emocionante. Mas o que é principalmente emocionante no trabalho deles são os aspectos cotidianos. De relação, né? Exatamente. Relações sociais, né? Relações sociais. Uma coisa que essa questão de desenhar a farinha, que é a nossa cachorrinha e tal, veio muito de uma dica de um cara que a gente admira muito, que eu conheci há pouco tempo, mas já admiro muito o trabalho dele. Também tem um trabalho bastante consistente assim, no YouTube, que é o Rafa Pinheiro, né? Ele é autor de quadrinhos e tal. Ele tem um quadrinho muito louco lá de uma sociedade steampunk malucona lá e tal, subterrânea, se não me engano, assim. E ele falou, cara, uma dica que ele deu para quem quer começar a criar histórias e criar roteiros, né, para desenhar e tal, é começar com alguma coisa que você conheça muito bem, que seja o seu cotidiano, que seja uma relação que você já sentiu, assim, sabe? Uma coisa que você consiga ter domínio para falar sobre aquilo, assim, sabe? Então a gente trouxe isso pro nosso dia a dia também, coisas que a gente gosta pra caramba, nosso filho, nossos cachorrinhos, sabe? A cidade ali também está inspirando bastante isso, assim, sabe? Então trazer algumas coisas mais próximas a gente, mesmo que a gente crie mais pra frente coisas tipo universos malucos e fantasiosos, assim, sabe? Mas é legal trabalhar um pouco com alguma coisa que é mais palpável, assim, sabe? Gerar empatia e se tornar humano, assim. Eu vejo, por exemplo, pelo Instagram, os artistas utilizam muito esse meio, né, consumir e tudo mais. E eu consumo ali diversos materiais. Mas tem dois em específico que eu adoro, que chegou o History, eu vou lá e abro. Que é o de vocês e o do Doug Lira, por exemplo. Ele é uma figura, entendeu? Ele é uma figura. Então, assim, além do artístico dele, a gente acaba buscando a pessoa dele também, né? Esses dias eu fui abrir lá e tinha 10 history dele tentando acertar uma bolinha no lixeiro, sabe? Algo muito cotidiano, normal, sabe? E aí tu cria aquele vínculo, e aí no momento que ele for postar uma arte também e tudo mais, você vai sentir aquilo e você vai acabar consumindo aquilo também, sabe? Então, às vezes não tentar se limitar só à produção, sabe? Só ao mercado. É aquela coisa de você, tentar trazer as pessoas, os artistas de uma forma mais humana, mostrar que, cara, a gente tem, sei lá, outras coisas que a gente faz, sabe? Tipo, ou é músico, ou sei lá, pai, né, que seja, assim, mas são outras coisas que vão além da ilustração, que fazem com que a gente desenvolva a nossa arte de uma forma muito pessoal, né, muito autêntica, né? Cada um tem uma história que carrega um pouco da sua arte, né? E é uma coisa que a galera fala muito aqui, assim, entender o que você está sentindo e trabalhar isso para que você consiga passar de alguma forma na sua arte, na sua comunicação, assim, sabe? Aquela coisa de contar histórias, né? Então, traz muito do que a gente percebe de mundo que a gente está sentindo naquele momento, né? Com certeza, isso é extremamente importante, assim. Já indo pro final do papo, vocês querem comentar de algum projeto futuro de vocês? Algo que está em mente, ou como que está, ou é segredo aí? Não, um dos projetos futuros são esses livros, né? O primeiro já está roteirizado já, então vamos começar as ilustrações e a gente vai jogar no Catarse, né? Então já fica ligado aí, logo você vai ter, já vamos saber, um tal de rabo por aí. Vai chegar um rabo por aí. E além disso, os cursos, né? Então a gente não quer parar com os cursos, a gente está expandindo, então a gente está percebendo, foi o que a gente comentou, né? Então a gente tem os nossos cursos gravados,
que também são muito legais, a gente tem feedbacks muito bons, mas a gente tem aqueles cursos esporádicos, né? Então sempre são os workshops que a gente lança, que é aquela coisa do rapidinho, né? Que nem esse final de semana do rapidinho, mas que vocês acabam, é uma imersão e acaba aprendendo muito, a gente vê uma evolução gigantesca. Então os cursos não vão parar, né? Os cursos vão estar sempre ali, a gente vai sentindo, uma coisa que a gente sempre faz é soltar pesquisas, né, para o nosso público, entender o que eles querem, né? Então a gente não chuta assim, tipo, agora vamos fazer um curso de como fazer uma lâmpada? Não, né? A gente pergunta para o nosso público o que eles querem aprender e a gente solta o que eles mais deu, assim, né? Então, e dentro da nossa capacidade. Exatamente, né? Não adianta fazer um curso 3D que a gente não tem conhecimento de 3D. Exatamente, assim. Então tem esse lance dos workshops, né? A gente está um pouco focado agora no curso mais rápido, né? É mais focado, assim, mais pontual, né? Enfim, tem os outros cursos rodando. Mas tem também um projeto que a gente está elaborando, isso provavelmente pode ser que aconteça no final desse ano ainda, né? Que são imersões, ou até ao meio desse ano ainda pode rolar, tá? Que são imersões onde a pessoa vá até a gente, vá até a nossa cidade lá, e a gente conviva por uma semana, né? Estudando uma parte do dia e outras partes confraternizando de outras formas, né? Então, tendo outros tipos de experiência, como até a gente teve uma sessão já teve uma experiência, né? Digamos assim, test drive. Um protótipo, né, desse projeto. Foi muito bacana, foi muito legal para todas as partes, né? Esse nosso aluno, a gente sentiu já um crescimento muito grande nele, porque ele já era aluno no virtual, né? Já fazia, mas ali no dia a dia, né? A gente acompanhou ele estudando, então a gente conseguia ver todos os dias onde que a gente conseguia dar um pitaco, alguma coisa que direcionasse ele de uma forma melhor. E ele viu também a nossa rotina um pouco, né? Como que é a nossa organização. Então ele fez trilha com a gente, ele fez meditação com a gente. Então era uma imersão mesmo, a gente trocar figurinhas, né? Pegar um pouco do que ele tem para passar pra gente, a gente passar um pouco para ele, assim. E, putz, foi muito valioso, assim, sabe? E é uma coisa que a gente quer agora estruturar de uma forma um pouco mais... deixar isso como um produto mesmo, uma coisa que a gente consiga entender até aonde que a gente pode ir com isso, né, para oferecer para a comunidade de ilustradores. Né? Isso é bacana de comentar que assim, vocês têm que estudar, mas tem que viver também, né? A gente está no evento com muitos artistas e assim, foi comprovado pelo que eles falaram que existe o burnout, que é você se inserir muito, passar 24 horas por dia estudando e chega uma hora que tu trava, sua cabeça ela não aguenta tanta coisa, sabe? E o trabalho é a mesma coisa. Exatamente. Então, e a gente tem exemplos de ilustradores espetaculares. A Úrsula comentou que em determinado momento da carreira dela, ela precisou tirar um tempo ali, porque ela travou de tanta ilustração que ela fez numa das palestras. E caramba, é a Úrsula, entendeu? É o Francis. São ilustrações incríveis, sabe? Então, bom, algum recado final que vocês queiram dar, tipo aquela dica de ouro para salvar a vida? E continue com a sua evolução. Show. Eu acho que essa dica também é bem válida. Tem que pensar que cada dia é uma evolução, então a gente não nasceu sabendo, a gente vai aprendendo e evoluindo. Só que o mais importante é curta, né? Curta muito o que vocês fazem, né? Curta, assim. Então, se vocês querem viver da ilustração, cara, abraça essa causa. Só que assim, realmente veja se é isso que você quer fazer. Porque a gente vê muitos ali que nos procuram, tipo, né? Então, se é isso, cara, abraça a causa e evolui diariamente. Eu tenho 2 recadinhos. Tá? O primeiro é uma coisa que eu senti muita necessidade depois de muito tempo, né? Eu entendi uma frustração depois de muito tempo, que é a questão dos projetos pessoais, né? Por muito tempo a gente trabalhou para as outras empresas, por muito tempo a gente se dedicou muito a fazer o que era nos solicitado e, cara, a gente trabalha com criação, a gente trabalha com imaginação, então eu imagino que muitas das pessoas que estão ali agora assistindo, ou você mesmo, a nossa cabeça não para de criar, cara, e às vezes a gente, imagina fazer uma parada assim e tal, e a gente engaveta tudo, cara, engaveta, e não coloca em prática, cara. Então, assim como na finança, você precisa
reservar para a sua poupança, para o seu crescimento financeiro, para a sua segurança futura, 10% ou sei lá quanto por cento da sua renda, né, do valor que entra, é legal você dedicar uma parte do seu tempo para projetos pessoais, cara, porque é uma forma da gente criar, da gente mostrar um pouco da gente mesmo, assim, sabe? Só no projeto pessoal que você definitivamente consegue mostrar que tipo de artista é você, quem é você como pessoa, sabe? E é uma coisa que a gente está voltando para isso agora, tipo, depois de mais de 10 anos de profissão, assim, sabe? Até a Evolução Diária veio trazendo um pouquinho mais disso também, porque a partir do momento que a gente foi criando os nossos conteúdos, a gente foi fazendo o que a gente gosta também, sabe? Mas ainda faltava alguma coisa de contar mais histórias, então eu gosto disso, né? De contar histórias, de criar, enfim, histórias, mas criar conceitos e trabalhar nisso, assim. Então, o projeto pessoal é uma coisa que eu acho que é super importante pra gente como artista se realizar, né? A outra dica eu tô tentando lembrar, por isso que eu tô... Olha a edição! Sim, a outra dica é entender... eu entendi isso, foi uma frase libertadora para mim, né? Através de uma frase de um cantor chamado Vander Wildner, né? É um cara bem engraçado até, que é uma frase que ele fala: eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, né? Isso a gente pode expandir para muita coisa, assim, sabe? Essa autocobrança que às vezes a gente tem exagerada, assim, sabe? De entender que você falha, de entender que você nem sempre vai estar satisfazendo a quem você precisa satisfazer ali num projeto, vai ter refações, vão ter reclamações, isso é normal, cara, isso faz parte do nosso processo, assim, sabe? Tanto para as outras pessoas quanto para a gente mesmo, assim. Então tem dias que, cara, eu vou estar super desmotivado, cara, sabe? E aí vem pessoas como a Cá, pessoas como o meu filho, como meus amigos, que me ajudam a me colocar no meu eixo de novo, assim, sabe? Então entender que nem sempre você vai estar no seu top, no seu auge, ali, na tua alta performance, sabe? Enfim, entender isso e ver como que você consegue trabalhar isso para você voltar para aquele nível de produção mais forte, de flow, né? De estado de flow. E lembrar, né, que você não precisa ser grande para começar, né? Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. Isso aí. Exatamente. Até como tu estava comentando os projetos pessoais, às vezes eles têm muito potencial e talvez a gente não note no começo. A Evolução Diária, imagina que é um projeto pessoal de vocês, sabe? Tu tem bate-papo ilustrado com o Leone, o Doug também e tudo mais. Eu imagino que foi um projeto pessoal e hoje é uma comunidade muito legal. Forte e muito legal. O pessoal interage lá pra caramba, assim, então fica a recomendação também. Sim. E aí eu vou... Consuma, né? Consuma Sim, isso. com certeza. Fomente o mercado que você está, né? Isso é sozinho a gente não faz nada. Uma coisa, anota essa na testa. Fomenta o mercado, cara, ajuda a comunidade, peça ajuda também pra comunidade, né? Até eu comentei ontem com o Bragato, cara. Por muito tempo eu me coloquei num posto assim de como sou um professor, um instrutor, né? Por causa dos cursos, me colocava num posto assim de que, não, o que eu tô fazendo aqui é o que tem que ser e pronto, e ficava sem aquele feedback, cara. E, cara, isso me travou por um tempo também, sabe? Cara, volta, pega feedbacks de pessoas que já estão em outro nível, sabe? Entende que você tem muito a aprender para você poder passar para frente também, sabe? Então Ontem o Bragato avaliou outro portfólio. Exatamente, cara. Isso foi legal. E não tem essa questão de quem é melhor que o outro e tal. Cara, é visão diferente, a pessoa que está, às vezes, num nível que já está mais avançado mesmo. Enfim, cara, você fomentar mesmo, cara, trabalhar com essa comunidade, assim, né? Você se doando e tendo a resposta também da galera, assim. E assim, estudar, tá todo mundo estudando, sabe? Acreditem nisso. A gente viu muito isso hoje nas palestras aqui. Pessoas com carreira formada e estudando. Tava sentado do meu lado estudando, um estúdio enorme, tava sentado do meu lado estudando, sabe? Então, assim, tá todo mundo estudando, entendeu? Quem tá estudado e não tá estudando tá parado. Exatamente. Né? Eu notei que, assim, uma coisa que eu achei muito bacana na hora que eu vi, a gente tá recebendo palestras do time Benora e tinha 2 palestrantes lá em cima. E enquanto esses 2 palestrantes estavam fazendo palestras,
O resto do pessoal do Menor, alguns estavam estudando também, anotando o que os amigos estavam falando na frente, Muito sabe? legal isso, Então, né, cara? não só estudar em um curso em si, ou em palestras em si, estudar na sua vida. Fica atento. Exatamente. Ficar presente. Exatamente. Às vezes a gente está sentado aqui, mas pode estar prestando atenção na iluminação, se é isso que você está procurando para o seu trabalho, sabe? Se você está querendo passar sentimentalismo no seu trabalho, às vezes está... Ver uma mãe carregando o seu filho e vendo como ela olha para ele, sabe? Às vezes é muito importante isso, é simples, mas se você quer sentimentalismo, tu pode passar aquele olhar na sua obra, assim, sabe? A gente pode estudar a todo momento e com sentimento, sabe? Então isso eu acho que é bem bacana. Legal. Show de bola, é isso aí. Então eu acho que é isso, eu vou deixar Instagram de vocês, link, tudo aqui embaixo, né? Vai estar tudo Já aqui. entra lá e dá uma joiada bonita. Aqui também, né? Dá uma joiada bonita, já compartilha com a galera. Exatamente, é isso, o projeto está iniciando, então se vocês querem ver mais artistas e tudo mais, ajudar é bacana até para ver que está dando certo. Isso aí. Então, uma comentadinha ali só para, cara, continua. Ou até- Pergunte, deixe sugestões de quem vocês Com querem, certeza. né? O Com que vocês certeza. querem aprender. Ajuda Exatamente, bastante. exatamente. Eu queria agradecer, é muito bom receber vocês, principalmente nessa fase inicial. Vocês são tão incríveis pessoalmente como vocês são digitalmente. Você nem imagina. Venham conhecer! Então acho que é isso, obrigadão. Foi eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Yeah. Tchau. Tchau, tchau. Agora sim, continue com a sua evolução diária. Então é isso, obrigadão mesmo. de Ah, verdade. imagina.